Olá, eu sou Thalita Rampim, professora da Faculdade de Direito aqui da Universidade de Brasília, e essa é mais uma edição do programa Diálogos UNB-TV. Hoje o tema é Defensoras e Defensores Populares e nós estamos recebendo Alberto Amaral, que é defensor público aqui no Distrito Federal e doutorando do programa de pós-graduação em Sociologia daqui da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo. Obrigado, professora Thalita. É um prazer participar desse programa com você. Alberto, a gente desenvolveu, nesse último período, um projeto que foi inovador no campo do acesso à justiça e da informação em direitos, que é o curso de formação e capacitação de defensoras e defensores populares, essa parceria que a gente estabeleceu entre Defensoria Pública e Faculdade de Direito aqui da UNB. Seria interessante a gente pensar de onde surgiu essa proposta, quais foram os motivos, os princípios que orientaram esse surgimento dessa ideia. Bom, Thalita, primeiramente, além do prazer de estar aqui, é muito bom poder falar do projeto que a gente conseguiu implementar esse ano, que era um sonho meu antigo na Defensoria, e que tem por base o projeto de Defensoras e Defensores Populares, a gente alcançar aquelas populações vulneráveis, populações que têm grande dificuldade em acesso à justiça e à garantia de direitos, alcançar elas fora desse esquema tradicional, que é o esquema que a gente aprende na faculdade, um esquema formal, um esquema baseado em processos e procedimentos e que, na maioria das vezes, deixa de lado as questões que são mais relevantes para as pessoas, as estímulos, as sensibilidades, os dilemas diários. Então, foi muito bom assim, ter essa abertura com a Universidade de Brasília, na Faculdade de Direito, com você, com o professor Zé Geraldo. E, felizmente, a gente terminou o primeiro módulo, estou muito feliz que a gente conseguiu finalizar esse primeiro módulo. E o que se desenha agora, próximo ano, a gente continuar nessa tentativa de alcançar um outro viés do acesso à justiça, que é a educação e direitos. E é interessante a gente notar como que essa cultura do litígio, ela acaba ficando muito impregnada na formação do estudante e da estudante de direito, mas também que a sociedade como um todo acaba, muitas vezes, relacionando acesso à justiça a acesso ao judiciário, A gente tem trabalhado dentro do direito achado na rua diversas frentes de atuação para ampliar esses horizontes e trabalhando muito numa perspectiva de que direito e justiça não são sinônimos. Muitas vezes a gente reconhece justiças onde às vezes o direito no sentido normativo, direito enquanto lei, não chegou. E muitas vezes essa construção, e na maior parte das vezes, a participação das pessoas informadas é muito importante. A gente vê que um dos maiores desafios é justamente promover a educação em direitos, para que a gente possa pensar em justiça. A Defensoria atua muito também nesse campo de educação, de informação à população. Sim, a gente tenta, na medida do possível. Quando você estava falando, uma coisa que me chama muita atenção isso, porque a gente tem uma visão tradicional do direito como o poder judiciário. As representações que se formam não são nem representações dos nossos tribunais, as pessoas têm representações de um tribunal que ele é uma mistura de uma visão daquele tribunal britânico, uso de perucas, um desenho do júri que é bem dos Estados Unidos da América do Norte, que não é a nossa figura, não é o nosso desenho, jurídica, judicial mais tradicional. Não é à toa que quando saem pesquisas sobre análise da população com relação aos órgãos componentes do sistema de justiça, delegacia e defensoria sempre ficam na ponta, porque são elas que prestam atendimento direto à população. As delegacias nas questões criminais, a defensoria principalmente nas questões de família. E isso no curso foi uma coisa que também ficou muito, muito visível, assim. As pessoas, elas, além de não terem um conhecimento muito claro dos seus direitos, elas sabem o estatuto básico, mas não muito mais do que isso, elas veem como portas de acesso defensoria, delegacia, eventualmente um CREAS ou algum serviço social mais próximo. E o direito achado na rua, e nesse ponto ele toca muito a defensoria, quando ele traz a ideia de um pluralismo de hermenêutica, um pluralismo de fontes, ele vem para a ideia da defensoria, que é ressignificar o tipo de acesso à justiça que é prestado às pessoas. Principalmente, a nossa defensoria vai abraçar isso formalmente, principalmente a partir da Lei Complementar 132, de 2009, que ela abriu horizontes ao falar que a defensoria atua em prol de grupos vulneráveis. E os grupos sociais vulneráveis talvez sejam
o grande ponto de mudança de paradigma da atuação da Defensoria. Hoje nós ainda somos, em regra, litigantes. Nós distribuímos muitos processos, atuamos em várias varas, temos uma produção enorme dentro desse mundo formal do direito. Mas a gente tem uma visão agora muito voltada para a educação em direitos, prevendo aqueles conflitos não mais episodicamente, como acontece na justiça, e sim situacionalmente, ou para o futuro. Né? Não adianta nada eu ter uma Lei Maria da Penha com vários mecanismos de acesso da mulher para vários órgãos, se quando a mulher vai até o judiciário, ela é tratada com menoscabo ou pelo menos com indiferença. Né? Aquilo que o Davi Sanchub fala de uma anestesia. E as práticas reiteradas levam a essa anestesia. Né? E a Defensoria tenta quebrar isso. E isso é muito bom no projeto Defensores e Defensoras Populares, que uma das portas para a gente quebrar isso é tirar a hegemonia de quem diz o que é defesa de direitos. Esse talvez seja um dos pilares básicos. Passar para a população que eles são defensores de seus próprios direitos e que nós somos órgãos postos à disposição da população, nada mais que isso. E é interessante a gente pensar como que esses deslocamentos também nos provocam a pensar que justiça e que acesso, né? Acesso a qual justiça e para quem. Sim. E nesse projeto que a gente desenvolveu foi muito interessante a gente notar que as compreensões dos conflitos e das formas de resolvê-los estavam muito diversificadas, né? E outro ponto que eu acho interessante também a gente compartilhar é que ideia é essa de grupos vulneráveis. Porque muitas vezes quando a gente vai pensar em ações voltadas para promover justiça, o grupo vulnerável que geralmente é trabalhado é a população que possui algum tipo de hipossuficiência econômica, pessoas que não têm recursos para entrar com uma ação judicial. Mas quando a gente está falando de grupos vulneráveis, a gente está falando de outras pessoas, são mais grupos, são outras vulnerabilidades, né? Então, mulher em situação de violência, idosos, pessoas com algum tipo de deficiência que precisam também ter acesso a mecanismos para a efetivação de seus direitos. E é interessante a gente pensar nos protagonismos que vão surgindo. Então, a cidadã, o cidadão se enxergarem também como promotores de justiça, no sentido de acessar direitos, efetivar bens jurídicos, conseguir fazer essa disputa, né, dentro da nossa sociedade por uma vida melhor, por dignidade, né, por efetivação de direitos. Eu acho que isso daí é fundamental, né, primordial. Você falou de promover justiça, quando a gente pensou nesse projeto, assim que eu me candidatei para a vaga de defensor de direitos humanos lá da Defensoria do DF, a gente é selecionado por um certame interno, né? Tem um concursinho lá dentro, quem se habilita e analisam títulos. Quando eu me habilitei, um dos pressupostos para eu atuar seria a implementação desse projeto, que eu acho que era um projeto fantástico, uma ideia de alcançar a população e que o germe dele são as promotoras legais populares. Só que eu queria uma abrangência maior. Por quê? Porque a questão da violência contra a mulher, ela já é mais evidenciada hoje. Só que uma coisa que a gente ainda não consegue evidenciar ou não consegue significar muito seriamente são as diversas vulnerabilidades, né? População idosa é extremamente vulnerável, ainda que seja um idoso morando no Lago Norte, um idoso com rendas. Ele pode ser vítima de violência interna dentro do âmbito da sua família, de seus filhos não deixarem nele utilizar o dinheiro, como a gente costuma ver, violências físicas, morais, o ageísmo, né, essa depreciação. Além do idoso, a questão do consumidor, pessoas em situação de rua, que talvez seja o dos grupos sociais vulneráveis o de situação mais periclitante, assim, de mais grave. E quando a Defensoria ela abre esse leque e a gente enfatiza em resoluções extrajudiciais, a gente está dizendo, ok, judiciário, essa lógica do processo, demanda processo, sentença não está dando certo. Os grandes litigantes continuam grandes litigantes, né, que são o Estado de um lado e instituições financeiras com muitos recursos de outro. As pessoas mais pobres, mesmo pela Defensoria, elas têm muita dificuldade para acessar, né? Como a gente alcança? E esse acho que é o caminho, né? A gente tentar alcançar no seio da comunidade, né? Prestigiando a fala que, em sentido amplo, talvez seja até um princípio democrático, né? Retomar a voz dessas pessoas que se sentem tão alijadas, né? As reclamações do cenário político são
Quais? Essa pessoa não me representa, porque elas se sentem alijadas do processo democrático e não compreendem como elas são parte essencial do processo democrático. E durante o curso, acho que ficou bem claro isso, né? As falas do início e do final foram completamente diferentes e foi um módulo muito, apesar de intensivo, foi um módulo curto que a gente fez agora, né? Sim. Então, acho que nos próximos módulos maiores, com mais aulas, com mais imersão, tenho certeza que isso ainda vai ser melhor. E o que eu aposto mais ainda é no efeito replicador, multiplicador. Justamente porque como a gente parte de um princípio não hierárquico, nessa pedagogia meio freiriana, né, de não ter hierarquias, de você ensina e você está aprendendo ao mesmo tempo, né, você aposta que aquela pessoa também vai poder agir da mesma forma na sua comunidade. Ela vai ser uma interlocução na luta pelo direito, uma luta incessante, constante, que talvez seja a razão que ainda nos motiva, né, que nos dê essa vontade de tentar fazer algo diferente, né? E também tem um elemento que eu acho que é interessante, como esse processo da gente pensar e agir com a comunidade, né, e essa atuação dessas duas instituições, Defensoria Pública e Universidade, a partir da extensão, né, a extensão como lugar de aproximação e de atuação entre essas duas instituições, como é interessante a gente ver o desenho que carrega, né, o que move esses atores, né, então Defensoria Pública e Universidade, a compreensão de que a gente integra a sociedade, de que a gente faz parte da sociedade, né, e que a gente deve sim estar junto respondendo a demandas concretas. A gente pode, a partir dessa experiência, atualizar quais são os novos desafios do acesso à justiça, né? Então, aqui no Distrito Federal, um dos maiores desafios que você mencionou agora diz respeito ao território. Quais são os locais em que os aparelhos públicos estão localizados? Quais são as possibilidades da população chegar a esses lugares? Então, é uma população de baixa renda, que já passa por situações de vulnerabilidade que se somam e que muitas vezes não tem informação sobre o local mais adequado para fazer encaminhamento de algumas situações e não tem recursos para chegar a essa localidade, né? Então, promover esse deslocamento nesse primeiro momento, fazendo essa aproximação com que a população venha a um local que a gente estabeleceu, mas também nos desafiar a pensar num outro deslocamento de nós irmos também à comunidade, né? E a partir daquela realidade, né, de onde os pés pisam, a gente pensa, né? Então, e essa localidade também para promover essas ações de informação, de encaminhamento, de capacitação, também é interessante porque faz com que a gente consiga dar um primeiro passo para superar esses novos desafios, que tem a ver também com a questão da informação. E no campo do direito, a gente tem um outro desafio, né, que a gente adota uma linguagem, a gente tem códigos de conduta, de comportamentos, normas, que não são acessíveis. Uma lei não é acessível para a população, ainda que ela consiga ter em mãos, né, impressa uma lei, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de compreender o significado do que está ali dentro, né? E aí um desafio colocado para a gente é como a gente pode, no campo da educação, trabalhar para promover essas traduções e também uma tradução que não signifique um protagonismo, porque a gente também não quer emancipar ninguém, a gente quer estar junto para se colocar à disposição da população para que também tenham ferramentas de entendimento, né? Imagino que também a Defensoria Pública faça também esse movimento de tradução. A gente tem também outras experiências, né? A Assessoria Jurídica Universitária Popular realiza esses deslocamentos, a Advocacia Popular faz esse deslocamento também com traduções, né? E atuação conjunta. No campo da Defensoria Pública, isso também está dentro dos seus princípios, né, da instituição, essas ações formativas de informação. Mas a gente percebe que ainda há muito a ser feito, né? A ideia é a gente dar continuidade também ao projeto e pensar o que a gente espera de uma defensora e um defensor popular, né? Uma vez que passem por essa capacitação, estarão aptos a fazer o quê? Né? O que dentro da sua comunidade pode ser feito? Criação de redes, difusão, né? Eu acho que essa ideia dos multiplicadores, ela vem ao encontro no melhor sentido possível, né? De essas pessoas, uma vez que passaram por essa capacitação, conseguem no seu contexto replicar o conhecimento, replicar todas as informações que elas tiveram acesso. A gente vai fazer também um material de divulgação também, que eu acho que é interessante, porque é outro material que as pessoas poderão ter acesso, né? Mas esse desafio das traduções, que a gente pode também contribuir no campo da educação e no campo do direito. Sim, eu acho, Thalita, que esse ponto que você toca é muito relevante e ele nos instiga, né?
É um campo assim meio poroso você pedir para juristas, estejam dentro da defensoria, estejam dentro da faculdade de direito, para saírem do seu locus e irem à rua. Nem todo mundo fica muito satisfeito com isso. E apesar de eu ter uma visão extremamente otimista da defensoria, eu sei que ela organicamente e pela própria sistematização, ela está dentro do sistema de justiça, então ela vai reproduzir algumas lógicas do sistema de justiça, seja para sobreviver, como também para ter o próprio status, né? E, nesse ponto, pensar na defensoria como uma válvula fora e pensar também o que leva à instituição de uma defensoria, né? Que se aproxima muito dessas iniciativas de advocacia pro bono, advocacias dentro de universidades, etc., advocacias populares, e o que leva e quais as potencialidades que se apresentam para um órgão assim, eu acho que é fantástico, né? E aí, contextualizando, né? Temos uma capacidade boa de levar professores, defensores e outros profissionais do sistema de justiça até as comunidades. Como a gente vai fazer isso? Essa é a grande complexidade. Trazer as pessoas, a gente está acostumado. E a nossa demanda judicial, ela é reativa. As pessoas vêm até a defensoria, as pessoas vêm até a faculdade, as pessoas vêm até o judiciário, juizado de pequenas causas. O próximo passo é outro, é a gente ir, tentar talvez contextualizar, não sei, idas em locais específicos que tenham alguma significação histórica e relembrar da história do Distrito Federal, uma história atravessada de formalismo, no início de um sonho de formalismo, mas também de um período de exceção, e que hoje se vê à volta com isso, um passado que não foi muito bem resolvido e um presente que está clamando por esclarecimento, né? E o defensor e o defensor popular, eu acho que eles podem, nesse contexto, inovar no que a gente faz. E isso eu aposto, assim, uma abertura para além do aspecto formal. Uma abertura que alcance essas populações que saibam, na universidade ou na defensoria eu vou ter os meus caminhos próprios para alcançar a defesa de um ou de outro direito. Eu posso lá ter interlocução, eu vou ter pessoas para ouvir. Né? E uma coisa que a gente viu no curso era isso, uma abertura que a gente dava, a pessoa já trazia problemas da comunidade, ela retornava para a comunidade e na aula seguinte ela já estava com o problema ali encaminhado. Então, isso daí é o mínimo, eu acho, é um primeiro caminho, né? Que é essa conscientização mais básica dos direitos. O próximo é justamente crescer juntos, né? Não dá para achar que a sociedade está boa e que as coisas estão aí, porque não estão. Nós estamos diante de uma sociedade que temos donos do mundo, que são pouquíssimas famílias, que mandam em toda a realidade. E nisso, os mais excluídos, eles estão alijados. Né? A minha esperança dentro da defensoria e dentro desse projeto, possibilitar que essas pessoas excluídas possam ter voz, que elas possam se situar, e mais do que tudo, elas possam se compreender e ter instrumentos para proteger das diversas vulnerabilidades. Né? E o desafio realmente que a gente vai encarar aí de frente, né, para dar continuidade do projeto e nessa esperança também de que essas exclusões que foram pensadas, né, quem são as pessoas que não têm acesso, quem são as pessoas que não têm informação, quem são as pessoas que têm os seus direitos violados e talvez a gente pensar numa estratégia que a gente possa tanto atuar no campo daquelas violações que já aconteceram, mas principalmente pensar na potencialidade desse tipo de ação de formação, de educação em direitos, para evitar que novas violações aconteçam, né? Esse sentido pré-violatório de direitos, né? Então, a pessoa muito bem informada, ela ter noção de quais são os instrumentos que ela pode utilizar. Eu agradeço muito a sua vinda, a sua colaboração, a gente espera dar continuidade ao projeto e aproveitar e informar também que quem tiver interesse em realizar e participar dessa ação de extensão é um curso que a gente vai ofertar todos os anos, então no próximo ano a gente terá uma nova edição, né, do curso de Defensoras e Defensores Populares e sempre em parceria com a Defensoria Pública. Agradeço muito, viu, Thalita? Foi ótimo conversar aqui um pouco sobre esse projeto. Muito obrigada, Alberto. Então é isso, nos encontramos na próxima edição do programa Diálogos UNB-TV.